Meu nome é Gabriel Marques, sou o idealizador do projeto Desmistificando o Mercado Fitness em Condomínios e o tema da nossa live de hoje é os principais desafios dos empreendedores conscientes e os empreendedores aventureiros. Com toda certeza, nós, profissionais de educação física, que temos o desejo de empreender ou que estamos empreendendo, nós estamos vivendo um dos dois momentos, ou até os dois momentos. Eu construí o empreendedor aventureiro, o cenário do empreendedor aventureiro para o empreendedor consciente, que eu enxergo que é uma evolução profissional, onde com toda certeza, vencendo as etapas que nos são ofertadas ou que nós conseguimos criar, nós iremos cada vez mais prosperar o nosso negócio com menos riscos. E aí eu pergunto para vocês, hoje, vocês atuam somente como profissional dentro de uma academia ou de uma empresa? Ou vocês já estão no cenário de professor versus personal trainer, dividindo o horário, vamos dizer assim? Ou vocês estão no momento somente de professor? Gabriel, já estou empreendendo. Se você já está empreendendo, a sua empresa está regularizada? Você sabe o que você tem que fazer para poder regularizar a sua empresa? Você tem noção dos custos desse negócio? Enfim, são inúmeras perguntas que vêm na nossa cabeça diariamente e que, com toda certeza, é fundamental termos a clareza das respostas para poder dar continuidade a nossa missão empreendedora. E aí, falando de empreendedorismo, empreender no Brasil não é para qualquer um. Vocês já devem ter escutado falar uma frase parecida com essa, né? Empreender no Brasil não é fácil, empreender no Brasil é difícil pra caramba, enfim, não é para qualquer um. Mas por que não é para qualquer um? É muito fácil. Os encargos trabalhista. Estamos num país onde os encargos trabalhistas são dos maiores do mundo. O segundo ponto, também estamos num país onde os impostos são muito altos. Vivemos ainda inúmeras burocracias. Eu sou da época que cheguei a emitir nota fiscal naquele papel carbonado, naquele bloquinho. Muito bom hoje termos lá tudo dentro de um sistema, vamos dizer assim, porém, ainda existem inúmeras burocracias que dificultam ou que encarecem um processo para a gente poder dar continuidade à nossa missão empreendedora. E isso tudo, encargos altos, impostos altos, burocracia, a gente ainda tem no nosso dia a dia uma leve certeza, se existe essa expressão, né? Leve a certeza, que o que a gente paga, infelizmente, não temos o retorno daquilo que está sendo pago. É o nosso país. Muita dificuldade para empreender, custos altos, não enxergamos o retorno do que estamos pagando, mas enfim. E aí você deve estar se perguntando, mas por que eu preciso saber disso? Você precisa saber disso porque, uma vez ciente dessas dificuldades, dessas barreiras, vamos falar, você vai focar em estruturar o seu negócio, assumindo esses custos que você tem que assumir, e após isso você vai estar focando no seu negócio em quê? Em prosperar, em fazer a manutenção das atividades que você está desenvolvendo e, obviamente, pagar essas despesas que nos são impostas e devemos pagar, senão não conseguimos empreender. E aí eu trouxe dois modelos. Eu trouxe o modelo do empreendedor aventureiro e trouxe o modelo do empreendedor consciente. Mas afinal, o que é um empreendedor aventureiro? Empreendedor por si só é aquele profissional que ele deseja muito, que ele tem a gana, que ele tem a crença, que ele tem a capacidade de desenvolver um negócio onde esse negócio, ele é o gestor dele, ele é o responsável direto pelo sucesso desse negócio. E aí não necessariamente você precisa pensar
em ter uma empresa muito grande. Não, você vai começar dando seus primeiros passos, construindo a sua turma, que seja a primeira, mas de uma maneira que você tenha a visão que vai desenvolver essas oportunidades, vai construir novos mercados. Então o aventureiro, ele sim, ele quer empreender, ele tem a gana, porém ele não tem o conhecimento. Ele tem muito, quando tem, ele tem muito pouco conhecimento de tal desses encargos trabalhistas, de quanto é que é o imposto de nota fiscal, enfim, ele não estudou isso. Eu já falei isso anteriormente, a nossa faculdade, né, ela é carente em administração. E aí muitas vezes você se depara na oportunidade de empreender, porém você não sabe por onde vai começar. E aí é comum vocês cometerem erros básicos, como eu já cometi diversos erros no início, e isso pode ser um fator que vai tirar o seu desejo, vamos dizer assim, você tropeçou, e aí de repente você perde aquele desejo, aquele brilho nos olhos de continuar a sua missão empreendedora. E aí eu diria que é um dos principais riscos do aventureiro, além de repente ele não estar 100% regularizado, ele não ter conhecimento dos custos de gerar uma empresa, porque essa conta vai chegar em algum momento e aí ele pode quebrar o seu sonho sem que ele tenha sido realizado propriamente dito. Para facilitar o entendimento, eu vou construir um cenário de um empreendedor aventureiro que com certeza vocês vão entender com bastante clareza e de repente vão até se identificar. Esse cenário ele funciona para qualquer tipo de atividade. Então, quando a gente fala em empreender, de construir nossa turma, nós podemos falar de construir escolinhas de atividades esportivas, futsal, vôlei, basquete, enfim. Escolinha de luta, judô, jiu-jitsu, enfim, capoeira. Atividades coletivas para grupos menores, então uma ginástica localizada, um treinamento funcional. Enfim, existem para qualquer tipo de atividade física que vocês tenham capacidade técnica de desenvolver, existe a oportunidade de vocês construírem a sua turma e começarem no mundo do empreendedorismo. E aí vamos criar um cenário. Teve uma live que eu falei lá do tal do Johnny B. Good, que ele dava aula de musculação na academia, dava personal, e aí a aluna foi morar num condomínio, e ele foi dar personal para essa aluna lá no condomínio, olhou aquele condomínio, viu aquela estrutura maravilhosa. Essa aluna gostava de fazer funcional com ele, e ele, muito esperto, né, pensando em oportunidades, conseguiu convencer a sua aluna a transformar aquela aula numa turma para mais usuários, para mais alunos. Essa aluna ela foi na administração do condomínio, pediu autorização para que tivesse esse tipo de atividade, o condomínio autorizou, sem pagar nenhum tipo de repasse, e ele começou a iniciar a sua jornada empreendedora. Cobrava dessa aluna R$800 por mês como personal, aí ele fez um cálculo assim muito simples para ser tentador para essa cliente e pensou, bom, vou cobrar 25%, R$800, vou cobrar R$200 de mensalidade. E aí ele começou cobrando R$200 de mensalidade, ele arriscou, né, vamos falar isso, porque ele ganhava muito mais como a personal de um aluno, mas ele abriu o mercado para poder trazer novos alunos, e aí ele se permitiu, vamos dizer assim, 2 vezes na semana, nesse horário específico, ao invés de dar aula de personal, empreender, construir novas oportunidades, e aí começou a desenvolver a aula dele. Pensou, bom, se eu tiver 4 alunos, a hora que eu tiver os 4 alunos, eu estou ganhando R$800, e estou no 0 a 0, já valeu a pena. E aí ele começou. E o empreendedor, aventureiro, empreendedor consciente, o cara que quer vencer, com toda certeza, não existe dar um passo para trás. Ele mergulhou de cabeça. Ele começou a buscar mais conhecimento técnico, começou a buscar novos materiais, novas metodologias de aula e começou a prosperar a sua aula. E aí, de repente, num curto espaço de tempo, em 90 dias, vamos dizer assim, em 3 meses, a meta dele era ter 4 alunos e ele vai e consegue ter 10 alunos. Naquele momento o Johnny está sorrindo de
orelha a orelha, ao invés dele estar ganhando R$800, ele está ganhando R$2.000 por mês. E aí o Johnny está muito feliz, porque ele está ganhando R$2.000 por mês, ele está conseguindo ter a sua turma, enfim, começa aquele boca a boca no condomínio, as pessoas estão satisfeitas que estão treinando com ele, o preço, teoricamente, as pessoas acham que está de acordo com o que foi proposto, porém, o Johnny começa a cometer um erro. A mesma intensidade, a mesma gana que ele tem para estudar técnicas e metodologias de treinamento, ele não tem para estudar administração, conhecimentos básicos de administração, e com isso ele começa a ficar para trás no lado de conhecimentos sobre gestão, mas porém ele está muito à frente na oportunidade que ele está construindo, que é ter uma turma de treinamento funcional. E aí, passa-se 6 meses, um outro aluno dele de personal se muda para um outro condomínio, ele apresenta o mesmo projeto e ele consegue sim convencer esse aluno a construir uma turma para outros alunos, outros moradores. Só que nesse momento ele se depara com um grande problema, que o mesmo horário que ele dá aula nesse condomínio, na primeira turma, na sua primeira turma, o aluno e os alunos que ele diz ter, que esse aluno iria conseguir trazer para ele quer a aula no mesmo dia, no mesmo horário. Sendo mais específico, o Johnny dá aula terça e quinta, às 7 horas da manhã no condomínio A, e para ele conseguir captar a sua segunda turma, vai ter que ser também às terças e quintas, às 7 horas no condomínio B. E agora? O que o Johnny vai fazer? Como é que ele vai conseguir atender 2 lugares ao mesmo tempo, no mesmo horário, sendo que ele é apenas uma pessoa? Johnny muito esperto, é um profissional renomado, lembra daquele estagiário, que era aquele estagiário dedicado, que queria aprender, tinha gana do conhecimento, faz contato com ele, esse estagiário se formou, está regularizado, porque isso é a base do início de tudo, e ele faz o convite. Você quer trabalhar comigo? Tem uma oportunidade para você trabalhar no condomínio B, terça e quinta às 7 horas da manhã. E aí esse ex-estagiário agora formado pensa, poxa, eu vou trabalhar na equipe do Johnny, era tudo o que eu queria. Agora minha profissão ela vai deslanchar. Só que o Johnny pensa, quanto é que eu vou pagar para esse cara dar aula para mim? E aí começa a surgir os questionamentos da administração, os questionamentos de gestão. E aí eu não sei quanto eu vou receber, tenho dúvidas sobre a receita, mas vou acumular uma despesa. Qual é a melhor maneira de trabalhar com esse profissional? Ele é meu amigo, não precisa assinar a carteira dele, eu vou dar lá alguma coisa para ele vai feliz. Com certeza não. Ele pode ir até feliz no primeiro momento na emoção, mas com certeza essa conta vai chegar em algum momento. E aí o Johnny pensa, bom, vou pagar a remuneração desse cara, quando eu trabalhava na academia eu ganhava X reais a hora aula, e a passagem, será que eu tenho que pagar a passagem? E assinar a carteira, será que eu tenho que assinar a carteira? Enfim, o Johnny se depara com uma oportunidade de captar o seu segundo negócio, porém vem uma chuva de dúvidas de como ele tem que fazer para conseguir captar e desenvolver essa atividade. E aí, paralelo a isso, ele tem um problema que eu costumo dizer aqui dentro de casa, da empresa, que existem problemas e oportunidades, sabe? É um problema que é uma oportunidade. Na verdade, ele não é um problema, ele apareceu para você ter os olhos que tem que ser vistos, tem que enxergar e criar a oportunidade a partir disso daí, ter a solução. O famoso adoçar a limonada, né? Vamos dizer assim. E aí, esse problema é que trocou o gerente do condomínio A, que é o condomínio que ele já tem 10 alunos, que ele ganha R$2.000 por mês, que ele é uma referência, que os alunos adoram ele. E aí, uma vez que trocou esse gerente, é comum esse profissional, uma vez que ele faz a gestão do condomínio, ele chamar os seus prestadores de serviço em contrato e chamar as empresas também, ou os profissionais
que presta algum tipo de serviço ali dentro. E aí ele faz o convite para poder conhecer o Johnny. Recebe o Johnny na administração, fala que tem muito elogio da atividade que ele desenvolve, porém tem algumas curiosidades que queria entender mais sobre o negócio do Johnny. E aí questiona: Johnny, você tem carteira, você tem empresa? Aí o Johnny, putz, ferrou. Tenho sim, mas a sua empresa é o quê? Uma empresa limitada? Quem é o seu sócio? Não, minha empresa é um MEI. A sua empresa é um MEI? E será que um MEI para desenvolver esse tipo de atividade está enquadrado? De imediato o gerente ele já joga uma outra dúvida para o Johnny. O Johnny não sabe o que falar, mas é uma pessoa que sabe se relacionar muito bem, sai pela tangente. Johnny, você tem sócio? Não, não tenho sócio e também não é obrigado a ter. Você tem funcionários? Ah, tenho sim um funcionário porque eu já estou entrando no condomínio B e ele vai trabalhar para mim. Enfim, acaba-se a reunião, o Johnny tem a sensibilidade que o gerente está com a pulga atrás da orelha sobre as condições da empresa dele e que isso pode trazer problema no futuro para o condomínio. E aí o Johnny se depara com esse grande problema. E agora, o que eu faço? Pô, como é que a vida é, né? Eu tenho a oportunidade de entrar no condomínio B, preciso contratar um professor, e aí na mesma semana esse gerente troca e vem me questionar sobre a minha empresa, sobre a minha evolução dentro da empresa. Enfim, a vida é feita de problemas que na verdade são oportunidades para o nosso crescimento profissional. E aí é o momento dele virar a chave dele poder se autoavaliar, identificar o que a empresa dele ou o que a jornada dele empreendedora está fazendo de errado e corrigir. E aí vamos entrar nesse empreendedor com a característica de consciente e já eu faço a conexão entre os dois. O empreendedor consciente, ele sabe os custos da empresa. Ele tem plena consciência de encargos trabalhistas, emissão de nota fiscal, como se emite uma nota fiscal. Ele precifica o seu produto já colocando dentro da planilha de custos os custos fixos, os custos não mensuráveis. Um profissional que em algum momento ele vai assumir a sua atuação e esse empreendedor vai se tornar um gestor. Enfim, ele já tem uma planilha precificando tudo o que ele precisa para poder começar a replicar os cases de sucesso. E aí nesse momento você está pensando: mas Gabriel, eu sou professor de educação física, eu não fiz administração de empresas. Eu sei, eu também sou professor de educação física e também não fiz administração de empresas. Fica tranquilo, porque não é tão difícil quanto dizem ser. E para isso, a dica de ouro é: você precisa buscar um contador. Um contador, sim, é o primeiro passo para você constituir uma empresa, é você ter um contador. O contador, ele tem a responsabilidade de fazer a contabilidade da sua empresa. É ele que vai chegar para você e vai falar assim: qual tipo de serviço? Ah, atividade física. Tá, mas é mão de obra? Sim, mão de obra. Então você vai colocar o teu serviço dentro dessa classificação das atividades, que é o tal do KNAI. E aí ele vai perguntar: mas quanto é que você quer cobrar? Ah, eu quero cobrar R$200 por mês. R$200 você vai pagar X%, imposto de nota fiscal. Quanto é que você vai pagar para o teu professor? Não, eu não tenho professor, eu sou o professor gestor. Sim, mas você tem que saber se o preço que você está cobrando hoje, ele vai te dar o potencial de amanhã você parar de dar aula, colocar um profissional para te representar e você ainda ter lucro com esse negócio. Esse é o grande pulo do gato. Então, um contador, ele vai te instruir tudo que você deve fazer de uma maneira administrativa para que você consiga prosperar o seu negócio e não caia no primeiro tombo que você leve. Porque com toda certeza
existem diversos tropeços que você vai ter no dia a dia. E aí, uma vez que o contador ele te deu essa base, aí sim você consegue, através dessa base, entender, não, a hora que eu colocar um profissional para me representar, a minha margem de lucro vai ficar muito pequena. Como é que eu vou resolver esse problema? Bom, ou vou ter que ter mais aluno, ou vou ter que cobrar uma mensalidade mais alta. Enfim, a partir daí você tem o cenário real de como você vai alavancar o seu negócio. E aí o Johnny, muito esperto, ele quis se regularizar, e aí uma vez regularizado, sim, aquela atividade no condomínio B, que no A ele cobrava R$200, ele teve que cobrar mais caro, porque ele precisava de um profissional ali sendo o seu representante. E aí nesse momento, de repente você está se perguntando assim, Gabriel, eu não me imagino tendo uma equipe de professores desenvolvendo atividades físicas e eu fazendo a gestão desse negócio. Tudo bem, não tem problema nenhum. O meu convite aqui não é que você se torne um gestor da sua empresa com diversos funcionários abaixo de você. O meu convite aqui é que você consiga ter a clareza de o que você tem que fazer para você empreender e para você ter sucesso. E aí, de repente, nesse primeiro momento, você tem esse pensamento. Mas quando você começou, antes de você começar a empreender, você também achava que você ter 10, 12, 15 alunos de personal, você estava no topo da profissão. E aí, graças àquela tua aluna que se mudou para um condomínio com conceito de clube que tem serviços, ela te deu a oportunidade, junto com a sua visão empreendedora, de enxergar, eu não estou no topo da profissão. Eu tenho muito mais oportunidade para poder conseguir galgar e conseguir construir dentro da minha carreira. E aí, nesse momento, você pode ter essa dúvida, mas você pode ter certeza que quando você tiver sua quarta ou sua quinta turma, você vai conseguir enxergar que naquele horário que você está dando aula, você poderia estar no condomínio, fazendo a gestão desse negócio, se relacionando com outros moradores para trazer novos alunos para a sua turma. Você vai ter mais tempo para enxergar que a turma ela já está muito cheia e que para você não perder qualidade, você tem que abrir uma outra turma para poder dividir os alunos. E aí, nesse momento, você vai ter uma capacidade maior de ter mais alunos e, obviamente, vai ganhar mais dinheiro. Você vai conseguir enxergar que o tempo que você está dando aula ali, você poderia sim estar batendo foto, postando na rede social e fazendo a divulgação do seu serviço. Sem propaganda, você não consegue ir muito além. Até quando você vai ficar no boca a boca? Então, são momentos que você tem que arriscar, você tem que ser aventureiro sim, mas sendo firme no seu propósito, e a partir disso você vai conseguir conquistar, vai colher os frutos. Nem sempre vai ser aquela maçã linda, maravilhosa, mas sim, vai dar fruto sim. E aí você vai ajustar isso tudo e vai replicar, replicar e replicar. Uma vez que você tem essas 5 turmas, está ganhando lá seus 10, 12, 15 mil reais, é comum de você pensar e falar, como é que eu vou reestruturar esse negócio? Como é que eu faço agora para não depender mais da minha hora homem para me remunerar? Eu já vivi isso. Eu tive inúmeros alunos de personal, só que num curto espaço de tempo a minha missão empreendedora era o que gritava dentro de mim. Por diversos momentos na minha vida, eu ganhava menos, plantando para poder lá na frente ganhar mais. E com toda certeza, há bastante tempo, eu já ganho muito mais do que um personal trainer poderia ganhar. Por quê? Porque eu fui administrando as oportunidades, identificando os riscos e fazendo essa projeção empreendedora. E aí, uma vez que você faz a opção de tem suas 4 ou 5 turmas e escolhe, essa turma aqui que eu tenho bastante confiança, vou colocar um profissional para me representar, esse é o momento que você está começando a dar o pulo do gato, vamos falar assim, para fazer a gestão desse negócio. E aí, uma vez que você coloca esse profissional, você começa a fazer a gestão desse negócio, você vai identificar novas dificuldades,
novas oportunidades, e a partir disso é fazer essa integração para começar a prosperar cada vez mais. Uma vez prosperando cada vez mais, é a construção de cases de sucesso. Vai ter momento que o seu profissional pode errar, no caso a sua empresa vai errar? Sim, ela vai errar. Mas uma vez você reconhecendo esse erro com velocidade e propondo soluções para esse erro, faz parte do negócio. Quantas vezes você de repente já não se deparou com algo que você não teve um atendimento bom, você reclamou e aí teve um revés disso tudo e no final você ainda saiu feliz? Agora, quantas vezes você também se deparou com um problema que o outro lado não reconheceu o erro e isso te deixou extremamente insatisfeito? A missão empreendedora, ela está muito ligada à relação interpessoal sua com a sua equipe e sua com os seus clientes. E aí você tem que fazer essas conexões para que cada vez mais você consiga o quê? Prosperar. Você saber o momento certo onde você vai aumentar o valor da tua mensalidade, o que você vai justificar para poder fazer esse aumento, quando é que você vai entregar os bônus, os brindes, enfim, as degustações. E aí, uma vez que você tem todas essas ferramentas na mão e que você vai lá quebrando as suas pedras diárias, vai construindo a sua autoridade, aí você vai pedir para ter aquela reunião com o gerente que trocou lá do condomínio A naquele momento. E uma vez que você tem a oportunidade de ter essa reunião com esse gerente, aí sim, com propriedade, a minha empresa está consolidada, nós somos uma limitada, nós temos um plano de negócio, nós temos um projeto estruturado, temos um site, temos rede social, eu atendo condomínio A, B e C. Aqui no seu condomínio eu identifico muito mais do que a oportunidade de treinamento funcional. Eu tenho uma equipe boa para poder desenvolver escolinhas esportivas. Enfim, você vai abrir um cardápio de serviços para que esse gerente ele possa te dar a oportunidade de você desenvolver essas atividades ou, quem sabe, até efetivar um contrato com você dentro do condomínio, onde, na verdade, uma vez que você tem esse contrato, você não depende mais daquela mensalidade daqueles alunos. E aí, meus amigos, vocês começam a viver um mundo totalmente diferente do que vocês podem estar vivendo hoje com as suas turmas. Porque uma vez que você não depende mais da mensalidade, a sua receita, ela pode cair? Pode. E ela tende a cair. Porém, é fixo. Você já sabe o quanto você vai ganhar por mês. E aí, com aquela planilha que o contador vai te dar, ou até mesmo o Gabriel, no momento certo, vai oferecer para vocês, vocês vão conseguir ter a clareza dos custos desse negócio e brigar só para estar o equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio não, né? O desequilíbrio para o lucro. Na verdade, quanto você vai cobrar versus qual é o seu custo e aí quanto é que vai sobrar no final. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem duas perguntinhas. Aqui a gente tem a Andréia. Quais os pilares básicos do empreendedor consciente? Reforçando um pouco o que foi falado, os pilares, de uma certa maneira, é você ter a plena consciência dos custos de uma empresa. E aí, como nós, educadores físicos, de certa maneira, não temos esse conhecimento com clareza, você tem que estar de mão dada com o contador a todo momento. O contador é a primeira grande contratação da sua empresa. E aí é interessante, sim, quando você vai sentar com esse contador, será que ele está apto para poder fazer a contabilidade do seu negócio? Como é que você vai descobrir isso? Não é tão simples, mas uma simples pergunta. Você tem dentro da sua empresa, da sua carteira de clientes, uma empresa similar à que eu estou constituindo? Se ele tem uma empresa similar, com certeza a chance de sucesso é maior. Ele pode te responder, não, eu não tenho uma empresa similar, mas eu tenho uma empresa de serviços. E aí qualquer outro tipo de serviço também pode trazer um conhecimento parecido com isso.
Então, um pilar é ter a ciência dos custos da empresa, obviamente ter um contador ao seu lado para estar te assessorando continuamente, entender tecnicamente do que você está vendendo, você é o representante, é o professor gestor da sua empresa, e com o passar do tempo até uma assessoria jurídica, ela facilita muito também desse entendimento. O Pedro, ele está perguntando como empreender em condomínio. Existem inúmeras formas de empreender em condomínio e as duas principais são você construir uma turma de algum tipo de atividade que você se considera expert. Então você vai, eu entendo de yoga. Yoga é maravilhoso para ter múltiplas turmas, vamos dizer assim. Então você entende de yoga, você vai estudar o preço para você desenvolver essa atividade dentro desse condomínio. Mas, Gabriel, como é que eu vou estudar esse preço? Onde é que fica esse condomínio? Qual bairro? Qual é a cidade? Faz uma pesquisa de mercado, atividade de yoga num raio de 5 quilômetros. Onde é que eu encontro? Quanto é que custa? O que eles oferecem? O que eles não oferecem? Enfim, você tem que ter até uma base. E eu te sugiro sempre cobrar pelo menos 20% mais barato do que o comercial, porque você não tem custos de manutenção. Você não vai pagar luz, não vai pagar aluguel, enfim, você tem a concessão para desenvolver essa atividade. E o outro formato, uma vez que você vai replicando essas turmas e vai ganhando força, vai ganhando, acertando a mão, né? É convidar essa mesma turma se tornar um contrato dentro dos prestadores de serviço do condomínio. Então, um condomínio, ele tem uma prestadora de serviço de portaria, de limpeza, de piscina, jardinagem, manutenção de elevador e, por que não, de atividade física. E aí, nesse momento, Pedro, você tem que ter os pés muito fortes no chão, porque, de repente, a sua expertise é yoga. E esse condomínio, quando você vai oferecer esse projeto de yoga, ele vira para você e fala: eu quero yoga, quero escolinha de esporte, quero aulas coletivas, ainda quero que você faça a gestão da academia. E aí você tem que entender se você está no momento de aventurar nessas outras oportunidades, já construindo uma grande equipe, ou se você tem que ter a transparência e virar para esse gestor do condomínio e dizer: nesse momento, a minha empresa ela opera somente aulas de yoga. Em contrapartida a isso, eu sou um profissional com currículo X, Y, Z, tenho esses conhecimentos, tenho essa vasta experiência, mas estou sim estruturando a empresa para atender as suas demandas, de repente daqui a 3, 6 meses ou mais para frente. E aí, ao invés de você ter a gana de engolir todas essas oportunidades sem saber onde está pisando, às vezes é melhor você dar um passo atrás, sabendo que você vai se estruturar para que quando você for dar o seu segundo passo, na verdade você já comece a caminhada. Pessoal, nossa live de hoje está encerrando. Tenho a expectativa que vocês tenham pelo menos uma lucidez das características dos empreendedores aventureiros, dos empreendedores conscientes. No mundo do empreendedorismo, o que você tem que ter é uma empresa legalizada. Esse é o grande primeiro passo para você poder prosperar. E aí sim, você tem que ter diversas características de profissionais aventureiros que gostam de arriscar e sabem o melhor momento de arriscar. E também ter as características dos empreendedores conscientes, que sabem os custos dessas atividades e consegue enxergar os melhores momentos de você aventurar em novos serviços ou em novos formatos de negócio, que é o que eu desejo para vocês.